Gênesis capítulo 28. Gênesis capítulo 28. Você que está conosco pela transmissão, bem-vindo. Que o Senhor te abençoe. E que o Senhor, Ele nos marque nesta noite. Amém. Ele nos marque nesta noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Gênesis 28 é um texto que nós conhecemos e eu quero, com muito temor e tremor, eu quero que o Espírito de Deus nos conduza dentro desta narrativa para que nós nos apropriemos desta magnífica verdade. Capítulo 28, versículo 10. Capítulo 28, versículo 10. O texto diz: partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar e fê-la seu travesseiro. E se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, exposta na terra, uma escada. Diga, uma escada. Cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul, e em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido, que te hei prometido. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, é a porta dos céus. Diga, porta dos céus. Tome o seu lugar, meu amado. Bíblia aberta nesse texto. Essa narrativa, ela, num primeiro plano, ela está ligada. Ela é uma narrativa que tem um DNA, que tem um CPF. É uma narrativa que parece, num primeiro plano, num primeiro momento, que é uma experiência pessoal de um homem chamado Jacó. Porém, a palavra de Deus, a Bíblia, não é um livro personalista no sentido da pessoa humana, de uma pessoa. Para que ninguém diga: essa porção é minha, e é só minha, e ponto final. Então, você está fora dela, porque ela é minha, é só minha, e ponto. A palavra de Deus não é assim. É o Logos divino. Então, tudo que está aqui na palavra de Deus, num primeiro momento, pode até estar tendo uma relação com aquele personagem, mas no sentido maior, no sentido mais amplo, aquela mensagem, aquele princípio
vale para todos nós aqui hoje. Vale para toda a humanidade. Vale para todos os brasileiros, os europeus, os asiáticos, o que você quiser pensar, vale para todo mundo. A Bíblia não é um livro de particular interpretação e nem de particular domínio. Diz, não, esse texto aqui só vale para os alemães, esse aqui só vale para os noruegueses, esse aqui só vale para os gregos, esse aqui só vale não sei para quê. Não, tudo que está na palavra de Deus tem valor para todos nós, para você. Então a Bíblia é um livro escrito para você. Amém? Amém, glória a Deus. O que eu quero pensar contigo é a seguinte coisa. Essa colocação, essas nuances da palavra de Deus. O texto começa assim: partiu Jacó. Partiu Jacó. Essa abordagem que o texto conta para nós, ela é o desdobramento de vamos chamar de um conflitaço que tem antes disso. E você conhece a palavra, e creio que você conhece. Jacó foi jurado de morte. Jacó tem uma sentença de morte, e a sentença de morte que Jacó tem, ela já tem prazo, já tem prazo de acontecer. Esaú disse: assim que papai falecer, eu mato Jacó. Então, o pai está no finalmente da vida. Então, Esaú já lançou a sentença: assim que papai morrer, eu mato ele. A mãe sabe disso, a mãe escutou. Então a mãe agora está em pânico, porque ela sabe que aquela palavra vai se cumprir. Mantendo o status quo que está presente até aquele momento, Jacó vivendo ali, próximo de Esaú, o pai enfermo, é uma contagem de tempo. O cronômetro já disparou. Papai morrendo, ou papai entrando em coma, ou papai saindo do ar, pimba, Jacó está morto. Então esse texto aqui é o livramento de um possível crime que vai acontecer. Jacó vai ser morto pelo irmão. Aí o texto diz assim: partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Uma distância muito, muito extensa, muito longa, muito. E eu quero pensar contigo num detalhe. Com quem Jacó foi? Com quem Jacó foi? Responda. Com quem Jacó foi? Sozinho. Só a Beth que sabe, a Beth não falta EBD. Jacó foi sozinho. Nenhuma viagem para canto nenhum é bacana, é gostosa, é agradável se você estiver sozinho. Nenhuma viagem, nenhuma. Porque depois dos primeiros metros, os primeiros quilômetros, todos os fantasmas vêm à tona, todas as minhocas vêm à tona. Todas. É muito difícil você fazer uma viagem no sentido desse, num deserto, num local ermo, um local que não tem nada que se possa estabelecer conexões. Nada vezes nada. É triste, é terrível. Porque você começa em dado momento da tua fadiga, começa a pirar. Porque coisas vão começar a acontecer da própria relação da natureza, que vai ter uma dimensão exponencialmente maior. Por exemplo, o cara vai andando sozinho e por uma situação da natureza, da temperatura, da atmosfera, da umidade, um galho que quebra, um som que acontece, um som que você escuta, aquilo vai criando umas neuras, umas coisas, e você começa a achar que já tem alguém perto, alguém vigiando, já começa a entrar nos delírios.
Quem ilustrou muito isso foi centenas e centenas de filmes de pessoas andando pelo deserto. Viam uma coisa chamada miragem. Isso é muito explorado até em desenho animado. Ele vê fonte, vê palmeira, vê tudo, e nada daquilo existe. Aquilo tudo está no mundo da imaginação dele. Porque exatamente ele está sozinho. Porque exatamente ele está sozinho. Ele não tem com quem extravasar, com quem brigar, com quem. Ele não tem com quem. Então, essa viagem, ela vai se tornar muito, muito difícil. O texto diz que Jacó, ele partiu sozinho. Agora ele não parte apenas sozinho, ele parte sozinho com uma mochila que ele carrega. E na mochila dele tem algumas coisas. Ele tem uma pendência com Esaú. Na mochila que ele carrega nessa viagem, tem uma sentença de morte contra ele. Na mochila que ele carrega na viagem, tem os seus próprios conflitos existenciais. Afinal de contas, ele pegou uma primogenitura e aparentemente, todo aquele projeto que ele imaginou, quando ele disse para Esaú: bom, faz aqui um voto comigo, me dá essa comida e vamos fazer um negócio aqui. Eu te dou e você me dá a primogenitura. Estava tudo bonitinho, estava tudo bacana. Desde que não tivesse aquele capítulo dele ter que sumir dali. Então, quando ele some dali, eu penso que a mente dele está num conflito doido. Tipo, o que adiantou? Eu fiz uma comida, dei para o meu irmão, e peguei do meu irmão a primogenitura, estava tudo bacana, até que isso saísse do controle. E quando sai do controle e eu tenho que fugir, Jacó não sabe se consegue voltar. Jacó não tem um papel dizendo assim: ó, você vai voltar vivo. Ele não sabe nem para onde ele está indo. Ele está indo para onde ele nunca foi. Ele está indo procurar alguém que ele nunca conheceu. Ele está indo para um destino que ele nunca foi. Nunca. Hoje é fácil quando você vai viajar. Você bota no clima-tempo. Você sabe até a temperatura do local. Você bota lá, melhora os lugares, aparece tudo. Quanto custa um transfer? Aparece. Você sabe tudo hoje. Mas nesse tempo você não sabe nada. Ele está indo no escuro, mas no absoluto escuro. Então eu quero que... Olha que bacana. Poxa, quem está no computador? Meu Deus, está virando Estados Unidos aqui. Uma viagem de milhares de quilômetros. Ele não sabe absolutamente nada. Nada. Na mochila dele tem todos esses fantasmas dentro dele. Ele está andando sozinho, ele está temeroso, ele não sabe nem se ele consegue chegar até a próxima montanha, até a próxima virada. Ele não tem um GPS, ele não tem um mapa, ele não tem nada. Ele não tem nada. Nada vezes nada. Você já se perdeu alguma vez? Você já se perdeu? Você sabe como isso é pavoroso você se perder. Hoje nós temos uma coisa estupenda chamada Waze. Meu Deus, é uma coisa tão, eu diria, é tão estupenda que e te diz até as melhores alternativas. Te diz tudo, te diz se tem blitz, te diz tudo. Você bota assim, rotas, e ele te diz: se você for por aqui, tu gasta 1 hora. Se você for por aqui, tu gasta 47 minutos. E se você for por aqui, você vai gastar 1h30. Caramba, te dá tudo. Ele não tem nada vezes nada. Mas ele está indo. Ele está indo porque ele não tem opção. Às vezes a vida, ela nos tira as opções. E a gente só tem um caminho. É ir. A gente só tem um jeito. É ir. Só tem um jeito. É a gente ir. Mas como é que a gente vai? Só Deus sabe como. Mas a gente tem que ir. A gente tem que ir. E ele está indo sozinho. Ele não tem ninguém. A caminhada de Jacó é uma caminhada solitária. E eu quero pegar isso aqui e fazer uma analogia, porque me parece que Jacó, nesse texto, ele é uma síntese da situação da humanidade hoje. Pessoas que estão andando com um caminhão de interrogações, com milhões de conflitos dentro dela, mas elas têm que caminhar.
Há um ditado popular que diz que se parar, então não tem, o jeito é ir. O jeito é ir, o jeito é ir, o jeito é ir, mas o jeito é ir, não tem plano B, C, não, só tem um plano, tem que ir, porque se não for fica pior, então o negócio é ir. Então ele vai andando sozinho, sem ninguém, parece que as horas, elas vão se agigantando. Há um tempo atrás, eu gosto de ler coisas, e eu li um pouco da história de Amir Klink. Puxa, eu falei, caramba, eu sou meio aventureiro, e eu fui curtir um pouco a história daquele homem. Ele construiu um barco para dar a volta no planeta. E a narrativa dele é assustadora. Em dados momentos ele acordava assustado, parecia que ele dizia assim, tem alguém aqui. Não tinha ninguém, ele estava no meio do oceano. Ele só tinha o céu em cima dele e o mar em todas as direções. Todas. Para onde que ele olhasse, ele só tinha ondas que pareciam que iam acabar com ele naquele momento. Ele construiu um barco, que mesmo quando a onda virava o barco voltava à posição original. O barco dele, mesmo quando a onda batia e virava ele ele balançava e ele voltava novamente. Uma engenharia de uma beleza tremenda. Amir Klink conta que o maior pavor dele não era o mar, não era os ventos, não era a altura das ondas, era a solidão. Era a solidão. A solidão era um monstro. E se você não estiver muito bem preparado, e ele se preparou, ele fez um preparo terapêutico, psicológico, tremendo para partir para aquilo, porque se não se preparar, o cara pira. O cara, se chegar, chega doidinho da Silva. Doidinho, porque nós não fomos criados para a solidão. Você lembra a primeira palavra de Deus depois da criação? Não é bom que o homem esteja só. Nessa máquina, nesse hardware, nesse computador aqui, Deus colocou ali uma memória RAM, uma memória interna da máquina, que ela não pode funcionar sozinha. Ela não pode, ela foi gerada para falar, para se comunicar, para interagir. Ela foi gerada para isso. Então o grande fantasma dele não era, rapaz, se apareceu um peixe, um tubarão que ninguém viu, um monstro do mar e engoliu o barco com tudo. O medo dele não era esse. Tudo isso ele matou no peito com tranquilidade. Houve momentos em que a onda foi tão forte que quebrou a antena de comunicação. Ele ficou literalmente sem comunicação. Mas nada disso era tão terrível quanto estar só. A solidão era apavorante. E Jacó parte sozinho, e ele vai sozinho, vai andando sozinho, e só Deus sabe como está andando. Irmãos, basta Deus nos deu uma coisa chamada labirinto, que dá para nós o senso de direção. A gente não liga porque a gente tem isso. A gente não liga. A gente não valoriza certas coisas. Mas essa dádiva de Deus, que se eu perguntar aqui agora assim, de bate pronto, levanta a tua mão e aponta onde está a tua casa. Eu vou dizer que 99% ou quase 100% vai fazer assim, vai apontar para o lado certo. Ou não vai? Vai! Isso é de Deus. Você já pensou, se você tiver afetado disso, você vai assim, peraí, eu não sei se é para... Não, pergunta outra coisa. Eu não sei para onde que é a minha casa. Deus colocou em nós essa capacidade. Então nós temos aqui os pontos cardeais dentro de nós. Que coisa tremenda é essa, irmãos? Isso é demais. Então ele sai andando e ele vai ver os temores. Mas será que a aranha é para lá mesmo?
Será que em dado momento que eu dei uma inclinada com o corpo, eu não saí um pouquinho? Não, ele vai na direção certa. E a beleza desse texto é que ele chegou em Harã. Ele chegou em Harã. A beleza desse texto é que ele, sem ter nada, sem ter mapa, guia, sem ter nada vezes nada, andando, digamos, no nada, ele chegou no lugar certo. Beleza de Deus. Então, Jacó, ele é a síntese da humanidade e do plano de Deus para essa humanidade. Você vai entender daqui a pouco. O texto diz que ele vai caminhando, segue o texto. Olha o que vai acontecer agora. Tendo chegado a certo lugar, não tem identidade, não tem referência, não tem paralelos, não tem uma identidade esse local. Ele chegou a certo lugar. Hoje, quando você chama uma coisa chamada propaganda, né? Uber, e você aciona o Uber, me perdoe os taxistas, o sistema do Uber, aquele software, ele diz para aquele que você chamou, aonde você está. Irmãos, isso é demais. Isso é demais. Você chama daqui e diz assim, tem um carro a 6 minutos daqui. E o carro está lá na Democráticos. E quando aquilo apareceu lá no smartphone do motorista, lá na Democrático, ele está indo em direção a Jacarezinho. Ele, é lá em Bom Sucesso, perto do hospital. Deixa eu dar meia volta aqui. Uau! Porque o teu ponto que você está, ele está sendo identificado e está sendo dito para aquele cara que está lá perto do Jacarezinho. Ele está na outro lado. Atravessa a linha do trem, e quando você olha o tempo, daqui a pouco vem chegando um carro. Demais. Essa semana eu fui à Argentina e eu usei o Uber na Argentina. Eu falei, Deus, o mundo ficou pequeno. O mundo ficou pequeno. Sabe o que é que você descer no aeroporto de Ezeiza, em Buenos Aires, chegar na porta e chamar um Uber? O mundo ficou pequeno. O meu telefone não é da Argentina. O meu número não é argentino. Mas basta você entrar numa rede Wi-Fi. Você não tem um cartão de crédito argentino, e você faz a opção, pagar em dinheiro. E ele te dá o valor em pesos argentinos. E diz, a tua viagem vai custar 79 pesos e 14 centavos. E dá a placa do carro, e dá o nome. E veio lá, Jonathan. E daqui a pouco veio um carro lá, eu olhei, é a placa 19. Olá, Jonathan. Eu já sei o nome dele, Aleluia! Que isso? Essa é a beleza desse tempo. Mas essa beleza, ela não completa algo da solidão interna. Essa beleza não completa, ela não responde às demandas internas. Então esse moço vai, chegando a certo lugar, ele ali passou a noite. Aonde ele passou a noite? Ele não sabe. Pergunta a ele, Jacó, tu vai passar a noite aonde? No Ibis do Nova York? Não sei. Mas como é que você vai passar a noite aí se você não sabe? Qual é a garantia que você tem que essa noite ela termina? Qual é a garantia que você tem que essa noite vai daqui a pouco chegar o amanhã? Não sei, mas eu não tenho opção. A única opção que eu tenho eu não posso andar à noite, eu não tenho lanterna, eu não tenho LED, eu não tenho farol. Andar à noite vai ser pior, porque se eu tive problema durante o dia, à noite vai ficar muito pior. Então eu só tenho um jeito. Eu não tenho outro plano. E o jeito que eu tenho é passar a noite ali. Quantos de nós, milhões de pessoas hoje, estão sem jeito, estão suportando
essa situação. Agora à tarde eu vivi uma experiência, e tem gente que acha que eu vivo muita experiência, mas eu não sei, eu acabo provocando para que elas aconteçam. Eu fui na Fonte da Vida acompanhar a obra. Saí da Fonte da Vida, tem um quiosque que vende açaí. Açaí da Cíntia, acho que é Cíntia o nome da moça. Açaí da Cíntia, na porta, Cíntia? Acho que é Cíntia, né? Açaí da Cíntia. Aí eu parei, pedi um açaí com meu granola, que eu gosto um pouquinho só, não gosto muito não. Estou comendo o açaí, aí chega uma senhora e pede um açaí. Para do meu lado, pediu também um açaí. E essa moça vende tudo que é coisa para açaí, só não tem arroz e feijão. Eu nunca vi nada. Aí a moça falou, bota leite em pó, bota amendoim, bota aveia, bota jujubinha. Eu falei, meu Deus, bota caramelo, bota morango, tem 500 coisas. Aí eu brinquei e falei assim, mas tem arroz e feijão, feijão preto ou feijão? Ela olhou para mim, meu Deus, o que é isso? Tem 10 mil coisas para botar no açaí. Falei aquilo para ela rir um pouquinho. Estamos comendo açaí. E para não perder a viagem, a senhora congrega onde? Não pode perder a viagem. Ela olhou para mim, não sou crente não, eu sou daquela igreja ali, ó. Apontou a igreja, aquela de Roma, aquela católica lá. Eu sou daquela igreja. Ah, sim, parabéns, parabéns. Mas ela comete um ato falho. Ela diz assim, mas já me deu muita vontade de vir aqui no culto. Fonte da Vida. Eu passo, vejo a igreja cheia, me dá uma vontade de entrar. Eu falei, aí está brincando. É mesmo? É. Eu posso fazer uma oração pela senhora? Ela pode. Na barraca de açaí. Levantamos um clamor. A mulher começou a chorar. A mulher começou a chorar. Eu falei, querida, amanhã tem culto aqui. A senhora vai vir no culto aqui. Não, mas eu não moro aqui. A senhora mora onde? Moro na Alvorada. Na Alvorada? Pastor Raimundo Bispo. Uma missão agora. Dora o nome dela. Anota, repete o teu telefone. Na hora. Eu quero a senhora amanhã na igreja. Mora onde? Na rua 2, antes da padaria lá da Alvorada. Eu falei, amanhã a gente vai estar na igreja, na Alvorada. A mulher quase esqueceu o açaí. Aí começou, a moça do açaí conhece ela e disse, e aí? Ele chegou, agora não é só Deus, né? Agora é o problema. Aí eu liguei a antena. E o problema é familiar. O problema é pesado contra ela. Ela falou assim, em casa, eu fico gritando assim, Deus! Eu falei, deve conhecer o pastor Danilo. Deus! Eu grito Deus. Ela falou assim, eu grito Deus. O senhor acredita que eu até choro? Eu não estou aguentando mais. Eu não estou aguentando mais. Eu estou em casa assim, eu grito assim, Deus! Aí eu choro. Eu não estou aguentando mais. Eu não estou aguentando mais. Ministração, vai amanhã me dá o telefone, pegamos o telefone. Eu estou falando isso para chegar aqui. A gente vem na nossa caminhada sozinho. Porque só quem está caminhando sabe como está caminhando. Só quem está caminhando sabe o peso dessa caminhada. Se alguém pudesse entrevistar ele, e aí cara, como é o teu nome? Ele olha assim, Jacó, tu está fazendo o que aqui? Deixa isso quieto, moço, deixa isso quieto. Rapaz, tu vai, não tem posto pela frente, não tem lanchonete, rapaz, não tem nada para frente não. Meu amigo, por que tu não fica? Meu amigo, deixa isso quieto. Meu amigo, deixa isso quieto. Deixa isso quieto, meu amigo.
Não entra nessa área, não. Porque se eu te contar a minha história, tu não entra nessa, não. Ele é um cara jurado de morte. Ele é um cara jurado de morte. Ele não tem mais nenhuma opção, a não ser ir para Harã. Quem sabe acontece alguma coisa lá em Harã. Quem sabe? Não sei. Pode ser até que ele nem ache Harã, mas ele não tem opção. Aí ele chega em certo lugar, ele passa a noite ali, ele toma uma pedra e fê-la travesseiro. Isso aí tem uma outra revelação esse texto. Mas não é isso hoje não. Vamos continuar. Agora, olha só, volta. Diga comigo assim: deitou ali mesmo. Não tem opção. Qual é a opção? Qual é a opção que tem? Ele não tem outra opção. Qual é a opção de alguém que está numa masmorra chamada vida carcerária? Qual é a opção? Qual é a opção? A cela é para 20 homens e tem 57. Qual é a opção que ele tem? Qual a opção que ele tem? Ele não tem opção. Ele vai ficar ali até Deus intervir ou não sei o que. Ele não tem opção. Qual é a opção? Não tem opção. Ele não tem opção. A opção que ele tem é imaginar que talvez amanhã de manhã ele está vivo, se não morrer com uma estocada na madrugada. Ele não tem opção. Ele deitou ali mesmo para dormir. Versículo 12. E sonhou, e exposta na terra uma escada, diga assim, escada, cujo topo atingia o céu. O que é uma escada? Escada é um elemento de acesso. Escada é um elemento, é uma criação que Deus deu à mente humana para acessar coisas. É para acesso ou para decesso. Certo ou não? A escada pode ser usada para onde? Diga, para cima ou para baixo. Pode descer num poço, num buraco. O sonho que ele sonha, a escada que ele vê no sonho, é uma escada que sobe. Não é uma escada que desce. O sonho que ele tem de uma escada, é uma escada que não desce para um abismo sem fim. É uma escada que sobe. E o texto vai dizer, ele tem que chegar em Harã, mas a escada que ele vê, chega no céu. Sabe, irmãos, eu disse que esse texto é a síntese da tragédia humana que vive nesse mundo. Ele viu duas coisas, Jacó. Ele viu uma escada e ele viu uma porta. Eu vou chamar esse texto do texto da graça. Nos desertos, escute isso, nos desertos da nossa vida, Deus nos surpreende com escada e com porta. Eu acredito, irmãos, que essa senhora chegar exatamente naquele momento, ali, ela falou até que é tua amiga, Cíntia do Açaí, é a tua amiga? Não, ela falou que está na Evade, você está mal informada. Ela falou que está na Evade. Ela falou que está na Evade. Está na Evade. Irmãos, não tinha absolutamente nenhum programa. E eu falei com ela, minha querida, eu jamais pensei hoje em estar aqui nessa hora. Eu jamais, era 5 da tarde. Eu não tinha nenhuma razão para estar ali naquela hora. Esse encontro não é um encontro comigo, é um encontro de Deus na tua vida. Irmãos, nos nossos desertos, nas nossas solidões, Deus, irmãos, Deus nos encontra no deserto com uma escada e uma porta. O que é isso? É coincidência? Não, isso é graça de Deus. Isso não é coincidência, irmãos. Isso é graça de Deus.
Isso é graça, isso é graça de Deus. Eu nunca vou esquecer o testemunho quando o pastor Rex Rambach tinha programa de televisão aqui no Brasil, porque eu conhecia a pessoa que ia se matar. Eu conhecia o testemunho. O homem decidiu se matar, cometer suicídio, alugou um quarto no hotel, porque falou: vou me matar, não vou me matar em casa para não manchar minha casa, para não deixar minha família com um corpo dentro de casa. E foi para um hotel, e chegou no hotel, fechou a porta, irmãos, e ele teve agora a segunda ideia, que não foi ele, não foi o diabo, foi Deus que falou: vou te dar uma ideia, liga a televisão bem alto, para ninguém ouvir o tiro. E ele ligou a televisão bem alto, botou no último volume, pegou a arma, botou na cabeça, e entra Rex Rambach, e disse: Deus é vida, Deus é paz, Ele vai mudar a tua vida. Ele falou: pois esse cara me conhece. E ele pegou a arma, olhou para... E está um americano falando, não sei se você lembra dele, Rex Rambach, lembra dele? Um profeta. Ele disse que o Rex Rambach botou o dedo, aquele americano, botou o dedo na tela e falou assim: Deus vai mudar a tua vida hoje. Pois esse cara está falando comigo. Ele está falando comigo. Ele está falando comigo. E ele abortou o plano que estava prontinho. Perdeu o dinheiro da diária, não gastou a bala, botou a bala na roupa e voltou para casa. O que é isso, irmãos? Deus, nos nossos desertos, Ele nos surpreende com uma escada, com uma porta que aponta para o céu. Agora pensa só, o que é uma escada? É uma ferramenta de acesso. O que é uma escada? Aonde ele está? Ele está no deserto, ele está no meio do nada. O que ele vê? Uma escada que tem um trânsito de anjos que sobem e que descem. E sobe aonde? Até o céu. E quem transita nessa escada? É anjos. É anjos. Você que veio hoje aqui, talvez dizendo: pastora, olha, tudo bem, mas se conhecer um pouquinho a minha história, irmãos, eu garanto que a tua história, ela pode ser parecida, mas pior que a de Jacó não é. Jacó tem uma sentença que já tá declarada: vai morrer, tu vai para a vala. Papai morreu, tu está morto. E ele sabe que aquilo vai acontecer. Então ele está andando numa estrada só, carcomido por tudo aquilo que está acontecendo com ele. E no meio do nada, ele sonha com uma escada. Ponto 2 dessa mensagem. Esse texto é o texto da graça. A gente não precisa dar a volta ao mundo procurando nem a escada nem a porta, porque Jesus falou em João: eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á. A gente não precisa, irmãos, dar a volta ao mundo. O Islã diz que tem que ir a Meca, e o cara tem que vender até o fígado dele, o rim dele, para conseguir comprar uma passagem para ir para Meca. Nós não precisamos dar a volta ao mundo. Você não precisa ir a São Paulo, a Minas, ou sei lá onde. Você não tem que ir a Aparecida do Norte. Você não tem que ir a Juazeiro. Porque a escada de Deus e a porta de Deus, ela vai se manifestar no teu deserto. Eu conheço gente, irmãos, que numa boca de fumo encontrou a porta e a escada. Eu conheço gente, irmãos, que numa boca de fumo encontrou a porta e a escada. Eu conheço gente que pendurado numa cruz, como bandido, encontrou a porta e a escada. Você lembra do ladrão? Na cruz, o diabo falou assim: já era, vala, tu é meu. E pendurou lá na cruz, lá da direita lá. O diabo não sabia que no meio teria uma escada e uma porta. No meio teria uma escada e uma porta. No meio teria uma escada e uma porta. Irmãos, essa escada e essa porta se manifestam. Há dias atrás, cantou aqui, uns meses atrás, a Euzi. Eu pedi até para ela dar o testemunho, falou um pouquinho. Dentro de um teatro de revista, irmãos. Ela era vedete. Cantora, uma serva de Deus. O testemunho dela, irmãos, quando ela conta, é duro, é difícil você não chorar.
aquele maiô que ela usava, era uma dançarina cantora. O diretor, falou o nome dele agora, um cara que já morreu famoso, vambora, você vai entrar, vambora. E ela se retocando a maquiagem para entrar em cena. O Espírito Santo veio e colocou no coração dela um hino, e ela começou a cantar. E quando ela começou a cantar, a lágrima começou a descer, aí borrava a maquiagem, aí ela acertava, aí borrava aqui, ela acertava, vambora, eu sim, e ela cantando, tu tá maluca, tu enlouqueceu, o que é isso? E ela cantando o hino, e ela conta que aquela glória do hino tomou conta daquele local, e ela não conseguia entrar. A porta, a escada foi lá naquele camarim, a porta foi lá naquele camarim. Esse moço está andando no meio do nada, pelo nada, e sem saber se vai ter sucesso, e sabendo que se volta, morre. Aí a porta e a escada encontram com ele e reescreve a história dele. Nesta noite, aqui tem gente que foi achado por essa porta e por essa escada. Aqui tem gente que foi encontrado por essa porta. O que Jacó fez para achar aquela porta? Nada. É graça. O que ele fez para encontrar aquilo? Quantas orações ele fez? Quantas preces ele fez? Nada. Quantas penitências ele pagou? Nada. Irmãos, não tem explicação isso. Isso é graça bendita de Deus. Isso é graça de Deus. Então, esse texto, ele traz alegria ao meu coração, porque mesmo nessa solidão toda que alguém aqui esteja passando, eu quero que você saiba, que no meio desse caos que você está vivendo, tem porta e tem escada. Tem porta e tem escada. Paulo e Silas foram presos, humilhados, vilipendiados, apanhados, jogaram eles num cárcere interior. Aquilo é um plano maior de Deus. O plano maior de Deus é para quê? Você lembra do texto? Amplificou o texto? O plano maior de Deus é para salvar o carcereiro e a família toda. Aqueles dois presos, na verdade, é a porta e a escada de Deus para ele. Porque quando o terremoto vem e ele decide tirar a própria vida, Paulo dá uma: não faça isso, todos nós estamos aqui. E ele faz uma pergunta: o que eu faço para ser salvo? E a Bíblia vai dizer para nós, e você conhece o texto, que ele e a casa dele foram batizados e resgatados pelo Deus. Irmãos, eu quero louvar a Deus porque a porta e a escada estão aí ativas. A porta e a escada estão aí ativas em tudo que é canto desse mundo afora. A porta e a escada está aí. A porta e a escada. Essa semana eu li a reportagem do dono CEO da Riachuelo, Flávio Rocha. E o testemunho dele, eu não conhecia aquele testemunho. Católico do Perrocho, nordestino, católicozão, criado lá nas Santinhas. Aí casou com uma moça cristã. E a moça começou a levar ele para a igreja. E o repórter perguntou: agora você é evangélico? Ele não, era católico. Mas a minha esposa começou a me levar, e eu comecei a frequentar, e eu agora sou servo de Deus também. Deus faz isso, irmãos. Deus faz isso. Então, esse texto hoje é para dizer que tem esperança. Tem esperança. Tem esperança para você. Pastor, se o senhor souber como é que está estreito, eu sei que está. Se nós entrevistássemos Jacó, meia hora antes dele deitar naquela pedra, meia hora antes, Jacó, como é que está? Ele ia assim: está estreito, está mal, está fácil não. Eu tô comendo um pão amargo, a coisa está difícil. Meia hora antes ele dizia: a coisa está estreita, a coisa está difícil. Olha, chegou o fim do poço, é o fim, acabou. Mas quando ele acordou, ele fala isso: eu sonhei com uma escada que sobe, e eu vi uma porta, é a porta dos céus. Ou seja, do meu deserto, uma porta se abriu, e eu pude ter um acesso ao céu. A partir dessa
revelação, a história de Jacó muda. Ou seja, irmãos, quando essa porta e essa escada tocarem na nossa vida, a nossa história vai mudar. A tua história vai mudar. Tudo aquilo que está sem sentido vai ficar para trás e vai passar a ter sentido. Eu quero que você acredite nisso. Pastor, mas é possível eu, mesmo nesse local, viver uma nova dimensão? Ponto 3. Depois do sonho, Deus tirou o Jacó do deserto? Deus tirou o Jacó do deserto? Não. Depois do sonho, o caminho para Harã ainda era bem longo. Depois do sonho, depois da revelação, Jacó continuou aonde? No mesmo deserto. Só que a atmosfera interna mudou. Só que a atmosfera interna mudou. Ou seja, irmãos, pode ser que não haja uma mudança radical agora, nesse ambiente. Pode ser que não mude por fora, mas por dentro vai mudar. Por dentro vai mudar. Por dentro vai mudar. Por dentro vai mudar tudo. Por dentro vai mudar tudo. Por dentro mudou tudo. Aquele cara que andou até ali, apavorado, sozinho, a partir de agora, ele está de cabeça erguida, peito estufado, ele está andando diferente, ele está completamente renovado por Deus. Deus tem isso para você hoje. E eu queria que você profetizasse sobre a tua vida. Deus vai mudar a minha caminhada, a minha capacidade de andar e de enxergar vai mudar 100%. Deus vai mudar. Há uma expressão na vida militar que é o moral da tropa. Vai mudar esse moral. Uma tropa, ela é tropa com moral baixo e moral alto, ou não é? É ou não é? É a mesma tropa, a mesma farda, o mesmo armamento. O que vai fazer a diferença é o que está dentro. Quando esse moral muda aqui, meu irmão, aquele cara é o resgate do soldado Ryan. Meu irmão, não tem, a gente vai buscar, a gente vai trazer, vamos trazer e ponto, porque mudou aqui dentro. A farda é a mesma, a bota é a mesma, o cantil é o mesmo, o fuzil é o mesmo, mas aqui dentro mudou. Deus quer mudar isso dentro de você hoje. Diga assim: a porta e a escada que leva ao céu muda, incendeia dentro de nós. Irmãos, aí você pega a parte final desse homem. Esse homem chega como um valente. Ele chega lá, esse homem chega quebrando tudo, puxando pedra, destampando o poço. Esse homem chega incendiado, porque mudou aqui dentro. Deus quer mudar aí dentro de você. E quando muda aqui dentro, a gente vai enxergar a vida com um olhar diferente. A família vai ficar diferente. Os filhos vão ficar diferentes, a casa vai ficar diferente, o emprego vai ficar diferente, o que está fazendo vai ficar diferente. Diferente. Deus vai mudar isso. E eu quero nessa noite, aproveitando você que está aqui hoje, que veio aqui hoje, eu não vou te expor, eu não quero te expor, mas você que está aqui agora, você que está aí, Madrid, Santiago, República Dominicana, você que está em todos esses estados do Brasil, eu quero que você agora, eu quero que você diga aí aonde você está, conversa no teu espírito, diga assim: Deus, essa minha caminhada, ela tá muito difícil, está amarga, Deus. Quer ver uma caminhada amarga? Dá uma pequena ilustração. Alguém que está precisando fazer uma cirurgia e não tem como fazer. Alguém que precisa trocar a lente do óculos e não consegue trocar. Caminhada amarga. Outro dia alguém daqui da igreja me ligou para pedir socorro e me falou uma coisa que eu falei: ai meu Deus, eu senti a dor. Pastor, o médico deu uma sentença, eu vou ficar cego. Eu vou ficar cego se eu não operar ontem. Eu vou ficar cego. E alguém falou comigo: está na fronteira já de uma depressão, porque não consegue processar essa informação. Mas quem processa isso?
Quem é capaz de processar uma informação que alguém diga para você? Você vai ficar cego. Alguém processa. Nenhum louco vai processar isso. Claro que não vai processar. Isso vai explodir dentro dele. Isso vai explodir dentro dele. Alguém que está vivendo um desemprego longo. Como é que essa pessoa está caminhando? Como? Alguém que perdeu um emprego bom e só conseguiu um emprego para não ficar desempregado, ganhando quase que 1/4 do que ganhava. Semana passada, cedinho na oração de quarta-feira, alguém falou comigo, pastor. Abracei, chorando. Pastor, muita prova, pastor. Pensa, ganhava 5 e só conseguiu agora ganhar 1. Pastor, não é pelo dinheiro, é muita humilhação. Porque eu sei que o meu currículo é de 5. Como alguém caminha nisso? Como alguém caminha sabendo que ou ele ou ela tem uma amante? Como alguém caminha nisso? Como alguém caminha nisso? É desesperador. Mas fazer o quê? Não tem plano B, só tem um jeito, caminhar. Então, qualquer canto é aqui mesmo. Então é aqui, vou passar a noite aqui. Aqui é aqui, eu não tenho opção. Eu não posso escolher entre aqui e ali. Eu não tenho opção. Aí, nessa atmosfera, talvez ele estava molhado de lágrimas. Banhado de lágrimas, aquela lágrima que só Deus está vendo. Aí sonha. O que ele sonha? Caindo num abismo? O que ele sonha? Sendo engolido pelo tubarão do filme? O que ele sonha? Uma tsunami arrastando ele? O que ele sonha? Caindo num vulcão que entrou em erupção e sendo engolido pelas larvas? O que ele sonha? Ele sonha com uma escada que chega no céu, e com uma porta, e com Deus falando com ele. Ah, pastor, mas ele não deu oferta. Não, mas não tinha oferta aí. Mas ele nem deu dinheiro, mas não tinha nada disso. É graça. É a graça de Deus. É a graça de Deus que faz isso. Sabe por que você está hoje aqui? Por causa da graça. Sabe por que você está hoje aqui? Por causa da graça. Você está hoje aqui, olha só, não tinha cantor, não tem cantor, não tinha cantor. Então você está hoje aqui por causa da graça. Amém? Graça. Por causa da graça você veio, linda. Por causa da graça. Foi a graça que te trouxe. E a graça trouxe você aqui para dizer uma coisa: o estoque de escada de porta estão aí hoje. Diga assim: tem escada e tem porta. Ele é a porta, eu sou a porta. Irmãos, essa porta te leva para uma dimensão totalmente nova. O lugar vai ficar o mesmo. O bequinho, olha o que eu vou dizer. O bequinho permanece o mesmo. O bequinho permanece o mesmo. A geladeira quebrada permanece a mesma. O fogão que só funciona uma boca permanece o mesmo. Permanece o mesmo. A televisão que está toda torta, cheia de risco, permanece a mesma. Mas aqui dentro mudou. Aqui dentro mudou. Irmãos, esse moço quando levanta de manhã, coloca o versículo 18. Coloca o 18 aí. Coloca o 18 para a gente orar. Eu posso ouvir a tua voz? Vamos. Tendo se levantado Jacó cedo, o quê? De madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro, a erigiu como coluna, e sobre cujo topo, o que ele fez? Esse cara acorda, ele acorda incendiado. Irmãos, Deus vai incendiar você. Diga amém. E assim, Deus vai me incendiar. Deus vai incendiar você.
até aquele momento ali, irmãos, era só fantasma, um peso que acabava com ele. Se voltar, morre. Se ir para frente, eu não sei se chego. Ah, meu Deus! Só tem um jeito, deitar aqui nesse lugar aqui do nada e passar a noite aqui. Mas de manhã, ele tomou um Red Bull divino. Ah! Fico pensando, olhou para aquela pedra, talvez machucou, arrebentou a cartilagem da orelha dele. Está doendo. A pedrinha machucou. Não, está na Bíblia, mas eu acho que ele fez assim. Isso aqui dá um caldo. Pegou aquela pedra. Isso aqui tem valor. Disso aqui teve escada e teve porta. O que ele tem de mais valor é o azeite. Sabe para que serve o azeite nessa viagem? Azeite é terapêutico, azeite é bálsamo, azeite é remédio, azeite é o protetor solar daquela época. Azeite é para curar as picadas que pode sofrer. Tem escorpiões, tem serpente. Azeite é a dádiva de Deus. É a dádiva de Deus. Ele pegou aquela coisa sagrada e disse: isso aqui é minha proteção de vida. Mas aqui agora tem outro significado. E derrama sobre aquela pedra. E Jacó faz o primeiro altar da vida dele. Irmãos, um sonho no deserto, que te deixa novamente no deserto, mas muda tudo aqui dentro e tudo aqui dentro. Deus manda dizer hoje, irmãos, que hoje a sentença da opressão, da depressão é cortada. Ela é quebrada. A sentença dos fantasmas internos, ela cessa aqui agora. Ela cessa aqui agora. Versículo 19. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel, é a casa de Deus. Ele deitou sem saber qual era o nome daquilo ali. Mas agora ele vai assim: agora o seu Google Maps, anota aí, agora aqui é Betel, para todo sempre. Para todo sempre, agora eu registro isso aqui. Irmãos, Deus vai te dar um Betel. Diga: Deus vai me dar um Betel. Diga: Deus vai me dar um Betel. Diga: Deus vai me dar um Betel. Um Betel que vai me transformar. Versículo 20, bota o 20, vamos. Todo mundo, vamos embora. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me viste. Irmão, olha uma coisa, detalhes. Essa colocação que ele faz no 20, era para ter sido feita onde? Hein? Fala, pastor Levi. Eu aprendi com meu papai, meu herói, que está na glória. Eu aprendi para nunca sair de casa sem orar. Eu acabei aprendendo esse negócio e eu faço isso até hoje. Espero continuar fazendo. Essa oração era para ter sido feita quando a mãe falou assim: filho, vaza, que tu vai ser morto. Vaza, some, rápido, porque ele foi ali, se ele pegar, pode ser até que ele mude de ideia e te mate logo hoje. Vai embora. Essa oração era para ter sido feita quando ele deu o primeiro passo em direção. Mãe, para onde é Arã? Arã vai aqui, é nessa direção aqui, toda a vida, vai para cá, né? Observa aqui a direção do sol, é nessa direção aqui, vai embora. Essa aqui era no primeiro momento assim: Senhor, me guarda nesse negócio, tu me leva, Senhor, Deus, me guarda, se tu me der pão aonde? Não tem pão, não tem padaria, que pão é esse? Mas ora assim mesmo: Senhor, tu me der pão, e se tu me guardar, e se tu me der roupa para vestir, que roupa, cara? Vai passar onde? Na Líder, na C&A? Não tem roupa nenhuma não, rapaz, mas se tu me der isso, me guarda. Era para ser feito na hora de sair, mas ele não fez, e nem tinha como fazer. Por quê? Porque nem ele nem você íamos fazer essa oração. Como que vai fazer oração? É hipocrisia isso. A gente está esbagaçado. Está esbagaçado.
está esbagaçado. Eu atendo gente todo dia, pessoalmente, via telefone, via zap. Hoje mesmo alguém falou comigo: pastor, vou confessar para o senhor, pastor, eu até parei de orar. Pastor, a minha luta está tão grande. Pastor, a minha luta está tão grande, pastor, que eu até falei assim: vou orar, mas eu não consigo. Porque, pastor, eu tô num tiroteio tão diabólico, que eu não consigo nem ter palavras para orar. E eu falei para essa pessoa: eu entendo. E sei que Deus também entende. Irmãos, como é que alguém vai orar que está dentro de uma centrífuga? Sabe o que é centrífuga? Aquilo que tu bota assim. Como é que alguém vai orar, meu irmão? Você já viu bater açaí? Aquele liquidificador industrial? Como alguém vai orar, meu irmão? Eu estou falando até em língua. Mentira, não está falando nada. Tu está zonzinho de pancada de tudo que é lado. Pancada. Como é que vai orar? Como é que vai ler a Bíblia? Não tem como, irmãos. Porque você está num massacre, numa moenda de cana. Cana consegue orar? Bota ela aí. A bichinha gemendo para dar a última gota. Aí o cara pega aquele bagaço e fala assim: bota de novo. Meu amigo, já passou. Não, ainda tem um caldinho aí. Como é que vai orar? Não tem como. Não tem como nem pensar em oração. Tem gente assim. Ele estava assim. Mas, irmãos, quando a escada vem, a porta abre e Deus fala, aí tem aliança. Não se recrimine porque você não fez aliança ainda. Daqui a pouco você vai fazer. Não se recrimine porque você ainda não falou em línguas ou não conseguiu dizer glória a Deus. Não se recrimine. Daqui a pouco vai sair. Daqui a pouco você vai explodir em glória. Daqui a pouco você vai explodir em alegria. Daqui a pouco você vai explodir em celebração, em júbilo. Acredita que daqui a pouco você vai subir nas asas de Deus. Versículo 21. De maneira que eu volte em paz. Diga assim: voltar em paz. Se eu perguntar a você com uma palavra, o que Jacó está dizendo que agora tem? Uma palavra. Se eu voltar em paz, o que Jacó tem agora? Se eu voltar em paz, o que Jacó tem agora? Que ele não tinha antes. Ele tem o quê? Eu vou dar uma dica. Ele tem o quê? Esperança. Deus diz nesta noite que depois da escada e depois da porta haverá esperança em abundância. Você vai ter esperança em abundância. Olha o que ele... Deus, se eu voltar em paz para minha casa, agora tem esperança. Alguém que só tinha uma certeza: vou morrer. Agora tem esperança. Deus vai mudar histórias. Eu queria que você dissesse, declare, irmãos, palavras são semente. Diga assim: Deus vai mudar a minha história. Deus vai mudar a minha história. Falei para você o assunto da Argentina, de medicina, ela quer de graça. Conversando com o pastor Tarso, ele me deu uma notícia que eu não sabia. Falei: olha como é que Deus vai montando as peças. Pastor, você tinha que ter me falado. Eu ia mandar lá no bairro que meu pai foi pastor. E o pastor que está no lugar do meu pai está hospedando 3 moças do Brasil fazendo medicina. O pastor brasileiro que está na igreja lá, aonde o pai de Tarso e o pastor Tarso viveram, na Argentina, a casa dele é uma república que está recebendo brasileiras fazendo medicina na Argentina, hospedadas na casa de um pastor brasileiro. Você está vendo como é que Deus monta coisas em favor do seu povo? Deus monta coisas em favor do seu povo. Irmãos, esse homem não tem nada, mas agora esse homem tem esperança. Agora esse homem tem tudo. 22. E a pedra que erigi por coluna será o que? Casa de... Foi aí que nasceu, foi levantado o templo. Além de esperança, ele se revela profeta. Deus tem um ministério para a tua vida. Deus tem um ministério para a tua vida. Cola isso em você. Deus tem um ministério para a tua vida. Um cara que saiu jurado de morte para morrer, esse cara agora virou profeta. Será a casa de Deus. Irmãos, exatamente o lugar que isso aconteceu
é o lugar que vai nascer o santuário, o templo. Eu disse domingo aqui, uma palavra que não é minha, uma expressão que não é minha, gostaria que fosse. Deus não joga dados. Irmãos, Deus não joga dados. Olha que é isso, irmãos? Algo que acontece no meio do nada. Um cara desesperado que dorme no chão e uma pedra de travesseiro. É nesse ponto que Deus diz: aqui vai ser levantado o meu templo. Meu Deus, Ele é o soberano, Rei dos reis, Deus tremendo. Glória a mim. Amém, irmãos? Você pode dar um aleluia?